Bom dia, Carlos Tramujas, da Bonsai do Campo. Estamos aqui diante de um junípero e nós vamos fazer o transplante dele. Essa época agora, o outono, para nós aqui é muito importante porque nós temos condição de fazer o transplante agora e a planta ainda se recuperar um pouquinho antes da entrada do inverno mais forte. Então, assim, as temperaturas aqui já baixaram, as árvores caducas já começaram a ficar amareladas, inclusive eu montei um cenário outonal aqui para vocês darem uma olhada, mas eu vou replantar esses juníperos. E vou escolher o vaso para ele e mostrar mais ou menos como eu faço, né? Como eu recomendaria que você fizesse também. Esse juníperozinho, não sei se vocês estão lembrados, eu fiz essa madeirinha num vídeo curto para o Instagram. Ele não tinha, né, essa madeira, mas ele tem uma torção aí interessante. Então naquele momento lá eu comentei de que esse processo aqui você pode fazer em várias vezes. Nós fizemos naquele momento, acho que tem uns 2 meses. E aqui eu já posso ver que tem uma cicatrização, sabe? Já tem uma borda aqui, ó. Tá vendo? Já tem uma bordinha de cicatrização nessa parte aqui, ó, né? Então isso quer dizer que a árvore reagiu bem a esse processo. Ela fez aí um desvio da seiva para que possa ser percorrida pelas áreas vivas que nós deixamos, e por isso que esse processo tem que ser estudado. Eu agora, nesse momento, eu poderia tirar mais uma parte da casca, e eu vou fazer isso, tá vendo? Eu tenho esse chare, ele sobe aqui, tá vendo? Devagar, ó. Ele vem subindo e faz um din para esse lado aqui, ó. Acabou ficando para trás, ó, tá vendo, na planta, apesar dele não aparecer muito, mas ele é um din aí bonito, né, que vai ficar aí na planta, fazia parte da estrutura dela, tá vendo? A ideia é que eu aumente aí cada vez mais esse chare aqui, para que ele vá ficando mais proporcional, né? Então, eu vou fazer um pedaço aqui, ó, com o canivete. Nesse caso aqui, ó, eu não preciso marcar com giz, né? Eu sempre recomendo que você marque com o giz, mas nesse caso, como eu já tenho feito o chare, eu só vou aumentá-lo um pouco, né? Então eu não tenho necessidade, é só você ir seguindo aqui a sequência dele. Eu já vou mostrar ali como é que ele vai ficar. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu estou tirando aqui mais uma faixinha para aumentar mais esse chare, e essa é a maneira correta da gente trabalhar com os juníperos, né? É a gente fazer um chare inicial, que é esse, e depois você ir aumentando pouco a pouco até que você chegue no que você desejaria realizar aí para o teu projeto, né? Então, essa parte aí é muito importante que a gente faça aos poucos, que a gente vá tirando aos poucos essa casca. Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele vai ficar. Nesse momento aqui, ó, eu já terminei de fazer esse pequeno ajuste aí do chare,
E só vou mostrar para vocês, é difícil da gente poder filmar aqui e mostrar o detalhe, mas aqui vocês podem ver, foi retirado aqui mais uma partezinha da casca, né, para poder evoluir mais o nosso desenho. Então o Shari, por exemplo, ele é feito dessa forma, né, pouco a pouco, tá vendo? Ó, esse lado aqui talvez vocês consigam ver melhor. Ele já está modelado, eu considero que ele já está num ponto suficiente aí para poder ir para um vaso, né? Que é um vaso que, claro, que o vaso do bonsai nunca é o definitivo, né? Porque você sempre vai evoluindo, descobrindo aí artistas novos da cerâmica, a sua planta vai evoluindo e essa combinação aí entre árvore e vaso dá o que falar, afinal das contas nós estamos falando do bonsai, né? Então eu vou começar aqui o transplante, vou tirar ele do pote, vou começar a tirar essas raízes todas e vou preparar ele aqui agora, né? Para que a gente possa escolher o vaso mais adequado. Essa planta, assim, por curiosidade, ela já deve estar nesse vaso aqui mais ou menos há uns 2 anos e meio. Então nós vamos poder ver o sistema de raízes. Ela tem uma mistura que é basicamente matéria orgânica, casca de pinos. Eu acho que nesse momento do plantio desse lote de juníperos foi adicionado aí um 10, um 20% de caco de telha, né? A gente não consegue botar caco de telha em tudo que a gente planta, mas não impede que a planta também se desenvolva bem. Antes de tirar, vocês podem ver um resíduo de osmocote ainda, e que foi jogado aqui a lanço, simplesmente, né? Como o pré-bonsai ele tem esta borda aqui mais saliente do vaso plástico, isso aqui ajuda que o adubo não saia durante a rega. E outro fator também que ajuda que a gente consiga adubar aqui somente a lanço é o fato de termos uma irrigação que são com bicos finos, é como se fosse uma chuva fina e não um jato forte de mangueira jogada diretamente aqui no substrato, né? Em casa é bom você botar eles em saquinho, no porta-adubo, porque muitas vezes você molha com a mangueira ou com um jato mais forte e você acaba perdendo esse adubo. Deixa eu tirar ele do pote aqui. Pronto. A partir disso, eu vou usar o nosso gancho aqui, né? Vou soltando essa terra aqui, ó, e sempre do tronco para fora, nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Ó, assim, ó. Aqui eu tenho muitas raízes aqui também, ó, de ervas daninhas, né? Isso aqui às vezes é um problema aí, a tiririca ou outro tipo de erva daninha, que às vezes é difícil de você conviver. Em muitos casos, a erva daninha faz com que você tenha que transplantar 100% a sua árvore para poder eliminar os bulbos, né, que ficam. E assim nós vamos tirando aqui ao redor de toda ela. Com calma. O substrato esse aqui, ó, ele está um pouquinho molhado demais, sabe? O ideal é que você trabalhe com substrato, tanto do bonsai quanto do pré-bonsai, no momento de fazer esse plantio aqui, que trabalhe com ele um pouco mais seco. Mas vocês podem ver que aqui, ó, ela, apesar de tudo, ela tem uma granulometria, tá vendo? Que é devido ao uso do caco de telha. E vou girando. O bom é que você faça isso em cima de uma bandeja. Eu não quero eliminar toda a terra nesse primeiro momento aqui. Essa é a primeira vez que ela vai para um vaso. Então eu posso manter um pouco de substrato ainda original e eu vou tirar esse substrato aí posteriormente.
Bom, seguimos aqui com o nosso processo. Ó. E aos poucos aqui eu vou tirando essa terra velha dele. E como eu falei, não vou tirar toda, né? Posso ir para me facilitando a vida aqui nessa limpeza. Posso ir reduzindo essas raízes mais longas aqui, ó, tá vendo? Uma raiz dessa aqui no juníperos é muito importante, né? O juníperos ele tem aí por característica emitir às vezes raízes como essas aqui, né, que são um pouco acima do nebare, por exemplo, raízes mais isoladas, mas que tem um bom volume de raízes finas. Ó. Então, um volume desse de raízes aqui, ó, eu tenho que preservar, ó, tá vendo? Vou preservar ela cortando só as pontas. Eu vou diminuindo aqui, porque aí vai ficar mais fácil para eu poder limpar, né? Eu tenho umas raízes grossas aqui dele, que eu vou mostrar para vocês, que vai ser tirada. E aqui eu vou continuar. Eu aqui, ó, eu com essa mão, eu tenho uma mão aqui suja, tá vendo? Eu evito ficar pegando no tronco com ela, sabe? Eu deixo para trabalhar com as duas mãos, né? Eu vou sempre mexendo com essa mão aqui, que não está suja, né? De barro e de terra. Esse aqui eu tinha separado ele para fazer esse plantio e no fim acabou ficando na irrigação. Então, também não tem problema você usar assim. A terra está saindo, pode ver que ele tem raiz aí ao redor do tronco todo, né? Eu vou usar uma tesoura aqui, ó, que é uma trápia, uma tesoura mais grosseira aí, para não ficar colocando a minha tesoura de bonsai para cortar raízes, porque você pode aqui pegar grãos de areia, né? E aí você vai estragando o teu fio da ferramenta. Então, sempre para esse processo aqui, gente, é importante você ter a tua tesoura de poda do bonsai, é uma tesoura que sempre tem que estar limpa, afiada. E se você manter a sua tesoura nessas condições, ela vai estar sempre pronta. Aqui, para as raízes, sempre uma tesoura aí mais grosseira, né? No bonsai, assim, essa aqui é a tesoura que eles dizem que é a tesoura de raiz, né? Mas é uma tesoura, porra, boa também. Às vezes a gente acaba cortando raízes também, mas o melhor mesmo, ó, é ter um tesourão desses aqui. Ó, já melhorou bastante. Mas ó, raízes aqui ao redor do tronco todo, tá vendo? Ó, aqui eu tenho um pouco de barro aqui, tá vendo? Raízes boas também, superficiais. Ó. Abaixo dessas raízes boas aqui, ó, tá vendo? Que são as raízes mais finas, mais superficiais, ó, eu tenho uma raiz grossa posicionada aqui, tá vendo? E essa raiz era a que fazia os juníperos aí se sustentar no solo, e eram as raízes bem mais profundas, né? Os juníperos, ele tem muitas raízes desse tipo aqui, ó, raízes mais grossas, e que quando sai do campo você já corta, e aí você tem que ajustar o corte nesse momento aqui, ó. Então eu vou tirar essa raiz, tá vendo? Ó, tirei, podem ver, não é tão grossa, mas é uma raiz dura, rígida, e que não tem a função que a gente deseja, né? Então, tirei essa, deixa eu ver se tem mais alguma grossa aqui, tem outra aqui, ó. Tá vendo? Grossa também. Vocês podem ver que essas raízes, inclusive, elas... deixa eu cortar essa aqui. Ó, tirei mais uma raiz grossa. Vocês podem ver que nem raízes finas quase elas tinham. É que quando você tira o terrão, né, do chão, ó, uma outra grossona aqui, eu vou tirar também. Ó, tá vendo? Não é uma raiz que vai me ajudar muito nesse momento. Tirei, ó, raiz grossona, tá vendo? Mas de raízes finas aqui quase nada. Então, nesse processo aí, quando você faz a poda, é que você tem que
conseguir identificar, né? Ver a diferença que eu tenho nessas raízes aqui, ó, tá vendo? Que é o que vai manter a minha planta, mais do que suficiente aqui, ó. E ó, um raizão grosso desse tipo aqui, ó, né? Então, mais essa. Deixa eu tirar isso aqui. Agora aqui virou uma lama, né? Porque eu estou trabalhando com a terra do campo, né? Aqui nós não tiramos toda a terra, né? É inviável fazer isso. Ah, não, vai tirar os juníperos e daí você vai tirar toda a terra dele. Não faz isso, entendeu? Você tem que tirar com um torrão, ó. Essa aqui com um pouquinho mais de raízes, ó, tá vendo? Mais uma raiz muito grossa, né? Então aqui, ó, eu já tenho meu juníperos aqui, mais ou menos aí no ponto da gente plantar. Vou tirar, já que nós estamos aqui, ó. Se ele tivesse um pouco mais seco, seria mais fácil, sabe? Pronto. Enfim, tirei quase toda a terra, mas eu não vou lavar, não vou tirar toda a terra, tá vendo? Ó. A terra do campo é que saiu quase toda. Mas dá uma olhada de raízes, ó, tá vendo? Uma planta com raízes desse tipo aqui, ó, é certeza, né? Você não corre o risco de ter problemas aí de pegamento. Vou reduzir um pouco aqui. Deixa eu dar uma encurtada nela. Ó, duas raízes também, mas ó, de raízes finas, praticamente nada. Então aqui, estamos aqui por baixo, deixa eu tirar isso aqui, esse toco que ficou. Pronto. Olha que beleza. Que lama que fizemos aqui. Ó, mas tá bonito, hein? Ó, agora ele vai pro vasinho que a gente quer. Cheio de raízes, ó. Que beleza. Então, deixa eu deixar ele aqui, lavar a minha mão. E nós já vamos voltar aqui para continuar esse serviço. Ó, que beleza. Bonsai é isso. Já estamos aqui com o nosso juníperos praticamente preparado, né, para ir para o vaso. Eu vou deixar esse restinho de terra que tem aqui, né, para preservar um pouquinho. E, claro, nós aqui podamos essas raízes aqui, ó, diminuímos, né, dessa forma, ó, porque são raízes mais longas e que não vai ter um efeito negativo se elas forem cortadas. Ó. O que é importante ver, ficou um corte aqui embaixo, tá vendo? Nesse caso aqui eu não vou passar, você se quiser pode até passar uma pasta cicatrizante. Eu aqui por experiência, eu tenho um bom resultado com a cicatrização desses cortes aqui. Não é tão grande, tá vendo? Agora, se são plantas imensas aí com cortes realmente grandes, aí é conveniente até que você passe uma pasta, nem que você plante com a pasta úmida aqui. Terminamos a nossa poda, vocês podem ver que ela tem raízes aqui, né? Saindo aí para todas as direções do tronco. Nos juníperos a gente não pode esperar aí um bom nebare, né? Porque o chimpaco principalmente, não são todos os juníperos, mas o chimpaco é ruim de nebare. Essa região sempre tem raízes aqui, né, que saem nesse tipo aqui um pouco de arco. Aos poucos você pode ir eliminando, mas essa raiz aqui com essa quantidade de raízes finas aqui eu não posso eliminar. Então eu vou tentar dobrá-la aqui na hora do plantio. Eu considero que ele está no ponto aqui, né, eu não tenho mais raízes grossas embaixo. E para a quantidade de folhas que eu tenho aqui, essas raízes aqui são mais do que suficientes, né? Vocês podem ver que a massa verde aqui, ela está equilibrada com a quantidade de raízes, né? Se fosse um juníperos que eu tivesse com ele todo cheio, talvez a quantidade de raízes aqui não fosse suficiente. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, que é mais do que o suficiente para eu não ter risco nenhum, porque o transplante, né, o plantio do bonsai, se você faz com os devidos cuidados, o risco praticamente é zero. E isso é importante a gente deixar claro.
Deixa eu dar uma limpada aqui na mesa e vou preparar e nós vamos ver as opções de vasos aí que nós vamos ter para plantá-lo. Vou tirar mais uma raizinha grossa que eu tinha aqui, ó. Tá vendo? E assim nós vamos ajustando, olha que beleza. Bom, nesse momento aqui eu tenho vários vasos, né? A maioria deles aqui é ováis, e tem um que é um retangular, pode-se dizer. Então eu vou vendo por eliminação. Esse aqui é um vasinho do Onodera que eu gosto muito, tá vendo? Eu gosto desse desenho. Esse juníperos aqui, eu considero ele como um juníperos de qualidade. Primeiro porque ele já está adaptado para vaso, ele já foi feito um trabalho, ele tem os galhos todos já colocados aí numa melhor posição. E eu vou tentar ver se ele consegue entrar nesse vasinho aqui. Ele até entraria aqui, tá vendo? Ó. É um vaso um pouco pequeno, né, para essa primeira pegada aqui dele, mas olha que elegante aqui que ficaria. Muito bom, tá vendo? Os galhos saindo aqui o suficiente, não exageradamente demais, né? Saindo para fora da borda do vaso. Isso aqui faz parte um pouco das regras aí de composição, mas eu acho que ele ficaria aí um pouco justo, talvez no próximo ano, quem sabe. Deixa eu botar nesse aqui. Esse aqui também é um pequenininho, também é um vaso Onodera. Estou bem de vaso Onodera aqui. Não é fácil você conseguir. Olha esse, que beleza. Que tal, gente? É o juníperozinho bom, né? Com esse chare todo. E olha que essa casca aqui ainda faltou limpar, faltou ajeitar o chare melhor. Mas é uma planta muito legalzinha. E esse vaso aqui, julgo que é um pouquinho pequeno também, no meu ponto de vista. Olha como as raízes deles estão preparadas para ir até para um vaso desse tamanho aqui, ó, né? Vamos ver. Bom, aqui ó, eu tenho um, que esse aqui já é um pouquinho mais arriscado, tá vendo? Ele é um oval do tamanho do anterior, mais ou menos, ó, só que ele é um pouquinho mais baixo ainda, né? Aqui temos um vaso que ele é mais baixo ainda, mas ele também ficaria bom. Eu acho que é um pouco pequeno para esse primeiro transplante aí, porque a partir do momento em que ele sai daquele pote grande com aquela quantidade toda de adubo, ele vai para um vaso menor, né? É um substrato mais pobre, né? Porque é mais pobre. Então, assim, nós vamos ter que controlar melhor aqui a quantidade de adubo nele, né? E ele vai começar o processo aí de refinamento, né? Onde as agulhas do junípero elas se compactam mais, elas crescem menos e é onde a gente consegue desfrutar mais ainda da beleza deles, né? O Onodera também acho que é um pouco pequenininho. Puta, aqui ó, é uma grande opção de vasos, né? Olha esse. Esse aqui é do vaso da cerâmica Literato, né? Literato é aqui de Campo Largo, aí do nosso amigo Laércio. E é um vaso que a gente encomenda para ele específico aí, sem glasura. Também é um vaso bom. Eu acho que esse aqui só... se o junípero não fosse tão bom, eu poderia até plantar nesse vaso aqui, porque ele é um vaso que não tem as mesmas linhas, né? Não tem o mesmo acabamento, afinal das contas, os vasos do Onodera é feito um a um, né? O Laércio aqui tem uma produção comercial e diga-se de passagem que é excelente o material dele, mas eu acho um pouco grosseiro. Ó, teria esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, outro da linha também Literato, tá vendo? Ó, que eu acho que é um vaso com linhas retas demais para uma planta aí que tem tanta torção, né? Normalmente, assim, quando temos planta com movimentos aí, a gente costuma utilizar o vaso oval, né, para fazer esse plantio. Eu estou vendo o chare aqui desse lado, isso aqui, depois a hora que for ajustando ele, que for diminuindo essa parte da madeira viva aqui, vai realmente ficar impressionante.
E hoje não é live, né? Hoje eu não vou acatar o palpite de vocês, eu apenas estou mostrando. Esse vaso aqui, eu acho que é bem confortável para ele, tá vendo? Ele é um vaso mais baixo, né? Mas ele tem um tamanho bom, ele tem uma folga boa aqui para raízes, para ele se desenvolver bem. Eu vou ter condições de plantar ele no centro do vaso, né? Porque o plantio, neste sentido aqui, ó, nós temos que plantar no centro, não é nem para o fundo do vaso e nem na frente, ó, é bem no centro, né? E aí eu posso deslocá-lo aqui para um lado ou para o outro, aqui, por exemplo, conforme a minha conveniência e conforme a estrutura da árvore permita. Então esse aqui vai ser aqui, ó, tá no limite, hein? Ó. Eu vou ter que tirar ainda mais um carocinho aqui de baixo. Aqui temos o nosso juníperos. E eu tenho que cuidar, hein, porque eu estou de lado com ele, para que eu coloque numa posição favorável, né? Não tira a possibilidade de podermos plantar aí nos vasos menores no próximo transplante. Agora, para esse, ele vai ficar sensacional aqui. Deixa eu deixar ele aqui descansando. Eu não tenho um pano úmido aqui envolto nas suas raízes, porque estava bastante úmido aí, eu não precisei fazer isso. Então eu vou colocar os arames agora no vaso, né? A Onodera aí é um vaso com 4 furos grandes, tem os furos menores aqui para se colocar o arame, e eu vou prepará-lo agora. Colocando as telinhas aqui, ó, eu vou firmá-las, tá vendo? Por que a gente firma a tela? Porque no momento em que a gente planta, a gente muitas vezes move a árvore e é possível que essa tela se desloque, né? Então, aqui a estrutura de momento. Deixa eu preparar a outra aqui já. Os orifícios de drenagem são importantes, né? No vaso, ó embaixo como é que fica. Assim. Deixa eu acomodar aqui e dobrar assim. Pronto, assim nós temos as nossas telas firmes. Faltou eu colocar mais um arame aqui. É um arame esse, parece aí um pouco grosso, mas tá bom. Assim eu não preciso forçar tanto a planta. O Onodera já prepara, né, os vasos com esses orifícios aqui para o arame. Quando o vaso não tem esse orifício, você passa pelo próprio orifício de drenagem, né, o básico. Então aqui eu já tenho o vaso preparado, né, com os arames e com as telas. Muito bem, vamos plantar. Vou começar colocando uma camada no fundo. Uma camada generosa. E normalmente, ó, nós fazemos um morrinho aqui, ó, no centro do vaso. Eu não uso aqui pedrisco no fundo, como drenagem, como dizem. Porque a terra já tem aqui uma boa drenagem, né, o substrato. Ele tem pedrisco. Vamos fazer esse morrinho para que a gente possa acomodar a nossa planta aqui em cima dele, ó, tá vendo? Acomodamos aqui dessa forma e então damos um giro assim, ó. Nós vamos girando para que essa terra se acomode, penetre dentro das raízes. Eu vou deslocar um pouquinho ele para esse lado aqui, ó, tá vendo? Estou deslocando ele para cá, porque eu tenho este galho aqui que é mais pesado, que vai preencher esse lado do vaso, ó. Segurando aqui, ó, agora eu vou preencher, né, ó, gente, tá vendo? E preencha generosamente, ó, tá vendo? Ó. Vou ajeitá-lo aqui, preencha generosamente, para que a planta fique levemente firme. E aí você tem que colocá-la de frente para você dar uma olhada como é que essa planta ficou. E então
com o hashi de bambu. Eu ainda não achei o meu e vou continuar usando o meu pincel aqui, tá? Então, eu vou agora fazer esse trabalho com o hashi, que pode levar aí uns bons minutos, mas é importante porque eu preciso fazer com que esse substrato aqui penetre no meio das raízes, ó. Posso até ajustar um pouco com o dedo, mas sem socar, né? O substrato, vocês podem ver que ele é levemente úmido, tá vendo? Mesmo que eu soque ele, eu não vou ter uma compactação, né? Tá vendo? Mesmo que eu aperte esse substrato com força, olha como ele se esboroa com facilidade. Vou continuar aqui preenchendo os espaços vazios, ó. Pronto. Ó, tá levemente pronto. E o arame, ele entra agora nesse momento como um elemento muito importante, porque agora é um momento frágil para a planta. É onde vai começar a emitir as raízes mais finas. Então, vamos lá. Ó. Vou passar esse arame por aqui. Vou passar ele por aqui e vou dar uma volta aqui. Ó. Aqui, tá vendo? Ó. Vou puxar, ó, tá vendo? E vou dar uma volta. Deixa eu reduzir essas pontas aqui. Pronto. Tá vendo? Ó. Vou puxar e vou dar uma volta. Agora daqui, desse aqui é a mesma coisa. Eu vou acomodá-lo aqui. Só um minuto que eu já mostro para vocês direito. Ó. Eu vou puxar esse arame. Tá vendo? Puxar e dar uma volta. Puxar e dar uma volta. E assim eu puxo e dou outra volta. Aí eu volto para o outro lado aqui, ó, e também vou dar mais uma ajustada nele, tá vendo? Aí, ó. E vou ajustar aqui também, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui é o suficiente. Posso cortar essas pontas aqui para que você não se machuque. Neste caso, e na maioria dos casos, o ideal é que esse arame fique escondido, né? Fica embaixo da terra. Em alguns momentos, se ele não ficar, não tem problema, mas o importante é que você use, que a sua planta fique firme assim, ó, ó, tá vendo? Que você, quando amarre o teu bonsai, ele fique firme e resistente. Por quê? Porque esse momento é frágil, né? Ele vai começar a emitir ali as raízes mais jovens, e essas raízes que vão ser responsáveis aí pela recuperação deles, tem que estarem íntegras, né? Então você imagina uma raiz fininha, crescendo, e de repente vem e dá um tranco aqui, ou você esbarra. Vou ajustar agora, tirar, porventura, essas raizinhas que ficaram expostas aqui na parte de cima. Tá vendo? Ele vai ficar com um tronco bonito. Podem ver que ele tem uma raiz bem na frente aqui, ó. Mas essa raiz vai ter que ficar por enquanto. De momento, não tem como, né? Ó. Tá aqui o nosso bonsai plantado. Olha que vaso, olha que show. Deixa eu dar uma limpada aqui na mesa. Eu já vou mostrar ele novamente para vocês. Bom, já estamos aqui com o nosso Juníperos no vaso. Eu particularmente gostei muito do resultado, né? Ele tem que amadurecer. A planta, quando vai para o vaso pela primeira vez, eu não posso dizer para vocês que não é uma emoção, porque é como se você concluísse assim, uma parte importante, né, de um projeto, seja do que for, né? Mas para o bonsai, o momento que ele vai para o vaso é muito legal. E agora, deixa eu dar um giro nele aqui para vocês. Agora já sabem, né? Ele vai para o sombrite aqui, ou em casa, deveria ir para meia sombra, né? E regar, não deixar faltar água, mas se possível também não deixar encharcar, né? O junípero já não consome tanta água, e agora que ele está com as raízes cortadas aí no início do outono, nessa estação agora, maneira na água, veja, e mantenha o substrato úmido, mas evitando que ele fique sempre encharcado.
São duas coisas, né? Manter no local sombreado aí por 20 ou 30 dias e depois ir colocando gradativamente direto no sol, né? O lugar dos juníperos é o sol e o dia todo. O que eu uso aqui na minha mistura também, que vão me perguntar? Ó, todos os vídeos normalmente me perguntam, porque as pessoas têm dúvida com relação a isso. E eu, em todos esses vídeos aí que eu fiz e que eu mexi com terra, que eu plantei, eu sempre usei o mesmo substrato. Então, assim, aqui no viveiro, gente, nós temos um volume aí que não é a mesma coisa que como se estivéssemos em casa, né? Eu tenho que ter um substrato, que é o que eu tenho, que a gente desenvolveu, essas proporções aí, e que é assim, ó, é 1/3, um pouquinho mais aí de caco de telha, que isso ajuda na drenagem, é um material que ele é poroso e tal. Eu uso o pedrisco de rio, aqui que nós temos isso com facilidade por causa do Rio Iguaçu, que nada mais é do que como se fosse uma areia peneirada e usando aquele pedrisquinho mais grosso que fica na peneira. E em terceiro, eu uso uma parte orgânica aqui, que é importante. O que eu tenho nessa parte orgânica? Eu aqui tenho casca de pinos, eu tenho um pouquinho de turfa, eu tenho um pouquinho de carvão, de casca de arroz carbonizada, aí um 5%, um 8%, e tem um substrato que eu compro pronto, que é um resíduo de uma fábrica de papel decomposto lá. Então eu compro uma carreta disso, que está lá há 10 ou 15 anos se decompondo, e eu também utilizo. E dessa maneira eu acabo tendo resultado. Tem uma boa drenagem, tem um quê de matéria orgânica já para você já começar a manter o teu solo mais vivo, né? Já desde o começo. Tenho sucesso dessa forma. Então, assim, ó, vejam bem, ó, o Carlos Tramujas aqui, ó, eu não critico quem use só caco de telha, nem quem use só pedrisco, nem quem use só caco de cerâmica. Eu acho assim, cada um tem que se adaptar com o seu substrato, né? E tampouco eu posso dizer que esse aqui é o substrato que vai salvar o bonsai de todo mundo, porque também não é verdade, né? Eu uso há anos, e com frequência, né? Todos os dias nós plantamos aqui, e tenho sucesso com ele, mas talvez para a sua região, para o seu tipo de cultivo, para o experimento que você quer fazer, seja conveniente você usar outro, né? O substrato é um meio, né? Assim como você tem a horta, né, que você tem lá no chão, o tradicional, na terra, no canteiro, que vai esterco, pois hoje essas verduras aí, né, são feitas com hidroponia, que não tem um grão de terra sequer, que é só adubo químico e água, né? Nem substrato mais tem. O importante é você fornecer para a planta o que ela precisa, isso sim, que são nutrientes, água, né? E luz solar. Então, com esses 3 elementos aí, pois, você pode fazer e trabalhar conforme a sua região e o seu momento de vida, porque às vezes o substrato muda conforme o momento que você esteja passando na sua vida, com mais tempo ou com menos tempo. Bom, minha gente, terminamos aqui o plantio do nosso juníperos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e a gente se vê em breve. Um bom fim de semana para todos.